meditação nessa oportunidade, eu te convido a abrir a sua Bíblia na primeira epístola de Pedro, no capítulo de número 5. Primeira epístola de Pedro, capítulo de número 5. Nós faremos a leitura dos versículos de 5 a 7. Primeira epístola do apóstolo Pedro, no seu quinto capítulo, leitura dos versículos de 5 a 7. Mesmo assentados como os irmãos estão, passamos essa leitura com reverência ao nosso Deus. Eu farei a leitura e peço que os irmãos se atentem. Diz assim: rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos, outros sim, no trato de uns com os outros, cingivos todos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo, aos humildes concede a sua graça. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Feche os olhos, vamos orar ao Senhor, clamar para que o Santo Espírito fale aos nossos corações. Grandioso Deus, poderoso Pai, nós acabamos de ler a Sua palavra nesse instante, e nós clamamos ao Pai para que o Senhor fale poderosamente aos nossos corações. Nos capacite, ó Pai, a não apenas entendermos, mas a sermos habilitados a colocar em prática a Sua palavra. Confronte os nossos pecados, exorte as nossas vidas, console os nossos corações, nos dê ânimo e nos dê vida, ó Pai. Nos dê vida através da Sua palavra. Em nome de Cristo Jesus, que nós oramos e agradecemos hoje e sempre. Amém. Amém. Meus irmãos, eu não sei quantos de vocês aqui, quando criança, gostavam de futebol, gostavam de praticar algum tipo de esporte. Eu gostava muito, mas muito mesmo de jogar futebol. Só que tinha um detalhe que eu não gostava tanto, que era o momento no qual se partiam os times, o momento no qual iam se dividir os times, porque funcionava mais ou menos assim: aqueles que eram melhores, eles eram escolhidos primeiro, e aqueles que não eram tão bons, no meio, e aqueles que eram ruins, eles eram escolhidos por último. Nem preciso falar em qual categoria eu estava, né? Nem preciso mencionar. E aí o que acontece? Eu não gostava de ser escolhido por último, apesar de ser muito ruim. Eu queria ter o glamour de ser escolhido primeiro, mas sendo ruim, não tinha como. Na verdade, só tinha um jeito de ser escolhido primeiro, ou de estar entre os que eram escolhidos primeiro. Era tirando o time. E na hora que eu tirava o time, para mim era um momento muito prazeroso, porque eu me sentia no grupo da elite, naquele grupo que realmente era bom. Eu me achava muito superior àqueles que estavam sendo escolhidos por último, porque eu estava naquele grupo que havia sido escolhido primeiro. Mas eu me enganava muito feio, porque bastava rolar a bola e não fazia diferença se você tinha sido escolhido primeiro ou por último. Se você era ruim, você demonstrava a sua ruindade dentro de campo ou dentro de quadra. E é justamente por isso, meus irmãos, que eu aprendi algo muito importante. Não adianta você fingir que é bom sem ser de fato. Não adianta você querer estar entre o grupo daqueles que são escolhidos primeiro se você é um perna de pau no futebol. E quando nós trazemos para o Evangelho, nós temos que aprender a respeito da humildade, a importância de, mesmo em meio ao sofrimento, nós desenvolvermos humildade em nossos corações, porque na hora do vamos ver, é na hora de colocar em prática que nós demonstramos aquilo que está em nossos corações. E nessa oportunidade, convido os queridos a nós vermos através dessa passagem a respeito de como a humildade é importante, de como podemos desenvolvê-la mesmo em meio ao sofrimento. Assim como eu já narrei em outras oportunidades aos queridos, a primeira epístola do apóstolo Pedro, ela foi escrita em um período muito conturbado para os cristãos. Os cristãos haviam sido acusados de colocar fogo em Roma, e o imperador Nero havia colocado sobre eles essa culpa, e eles agora estavam fugitivos, estavam fugindo por todo o mundo para preservar as suas vidas. O apóstolo Pedro, portanto, começa a escrever uma carta a esses irmãos, para os capacitar a estarem sendo fortalecidos em meio ao sofrimento. A carta não tem o intuito de falar que tudo vai passar e que não vai ter mais dor, não vai ter mais sofrimento. A carta tem o intuito de fortalecê-los em meio à dor, em meio ao sofrimento. E quando nós olhamos mais profundamente, meus irmãos, nós percebemos que o apóstolo Pedro
destina essa carta não somente aos cristãos daquela época, mas a todos os cristãos que sofrem por serem fiéis a Cristo Jesus, que sofrem mesmo estando em um mundo que não agrada ao Senhor. E diante disso, eu convido os irmãos a vermos alguns meios, algumas orientações para desenvolvermos a humildade em nossos corações, mesmo em meio ao sofrimento, mesmo em meio às dificuldades. A primeira orientação, o primeiro meio que nós temos, se encontra no versículo de número 5. Observe: rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos. Outro 5, no trato de uns com os outros. Cingi-vos todos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo, aos humildes concede a sua graça. O primeiro meio para nós desenvolvermos a humildade, mesmo em meio ao sofrimento, é nos ver como pequenos diante dos homens. Sempre que minha mãe ela ia me dar um sabão, me dar aquela correção bem junta assim, em meio à minha adolescência, as palavras dela eram para me fazer enxergar que eu não era tão bom quanto os outros, quanto eu me considerava, quanto eu pensava. A intenção da minha mãe não era me diminuir, não era fazer com que eu me sentisse a pior pessoa sobre a terra, mas era para fazer com que eu enxergasse a vida, ou que eu passasse a perceber que as coisas não funcionavam da forma como eu achava. Eu podia me considerar melhor do que os outros, mas eu não era, e eu tinha que aceitar isso, e eu tinha que entender isso. E o apóstolo Pedro, meus irmãos, escreve esse versículo com o mesmo intuito, de fazer com que estes irmãos possam compreender que em meio ao sofrimento, todo mundo estava na mesma situação, e portanto, todos eram iguais. O intuito é de fazê-los como um só homem, como um só corpo, enfrentarem juntos o sofrimento através da humildade. Na perícope anterior, no nosso texto anterior que nós vimos, no capítulo 5, de 1 a 4, o apóstolo Pedro, ele usa o substantivo presbíteros para definir um cargo, um ofício dentro da igreja. Agora, ele utiliza o mesmo substantivo, mas sem nenhum artigo para definir que ele está se referindo à idade. Portanto, quando o apóstolo Pedro escreve aos jovens, ele está dizendo: olha, jovens, todos vocês que não são anciãos, todos vocês que não são presbíteros oficiais da igreja, todos vocês, é vocês que eu escrevo neste momento, vocês devem ser submissos à liderança, vocês devem ser submissos aos presbíteros, aos idosos, vocês devem se portar em submissão a eles. Ele se refere a esses irmãos, a essa comunidade, para fazê-los entender que a liderança que estava sobre eles era outorgada, era colocada da parte do Senhor. O intuito é fazer com que todos aqueles que não eram da liderança aprendessem a ser liderados, aprendessem a ter prazer em ser liderados. Os jovens, como um todo, meus irmãos, eles são muito fortes, são muito animados, mas eles não têm tanta experiência, eles não têm tanta capacidade de discernir a respeito de coisas que somente aqueles que têm uma bagagem maior na vida conseguem enxergar, conseguem discernir, conseguem entender. É justamente por isso que o apóstolo Pedro convoca esses jovens a estarem se submetendo àqueles que são mais experientes, àqueles que estão na liderança. O desejo desse apóstolo, meus irmãos, é que essa submissão ela não seja forçada, não é simplesmente porque ele está mandando, mas seja uma submissão voluntária, que o jovem, o liderado, tenha prazer em se submeter àquele que está na liderança, porque sabe que é para benefício dele, que é para o seu crescimento, é para se enxergar pequeno diante daqueles que são grandes, diante daqueles que estão numa posição maior, para através do esforço desses que lideram, esses irmãos que são jovens, possam se tornar cada vez maiores diante do Senhor, possam se tornar mais experientes, possam se tornar mais maduros. O pensamento central dessa passagem, não apenas desse versículo, não é de levar as pessoas, meus irmãos, a se acharem pobres no interior. Não é. Humildade não é simplesmente isso. Não é você achar que você é o pior ser humano sobre a terra. Não é isso. A humildade que o apóstolo Pedro recomenda a esses irmãos, quando ele diz: rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos, é que eles se enxerguem realmente como uma postura pessoal, a ponto de não se acharem pobres no seu interior, mas de controlar o desejo de grandeza pessoal, o desejo de se destacar, o desejo de ser elevado diante dos outros no corpo de Cristo. O intuito do apóstolo, meus irmãos,
é o mesmo sentido que o apóstolo Paulo cita em Romanos 12:3, quando ele diz para os irmãos não pensarem além de si do que convém, mas todos se consideram como pequenas partes de um mesmo corpo, e todos são fundamentais para esse corpo. Pedro explica a esses jovens nesse contexto que a humildade deveria estar presente na forma com a qual eles tratariam uns aos outros e na forma com a qual eles se submeteriam àqueles que estão na liderança. Observe, outros sim, no trato de uns com os outros, cingi-vos todos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo aos humildes concede a sua graça. Ele está se utilizando do verbo cingir para estar explicando algo muito interessante. O verbo cingir no grego, ele tem um sentido bem profundo que às vezes na língua portuguesa a gente não entende tanto. O que acontecia? O verbo cingir era destinado a estar se referindo às pessoas que estavam pegando uma peça de roupa para se destacar das demais. Mas destacar em qual sentido? Esse verbo era muito utilizado para se referir à diferença que existia entre um homem livre de um homem escravo. Por quê? O homem escravo, ele cingia, ele atava na sua cintura um pedaço de pano ou um avental, para que todas as pessoas pudessem ver: olha, aquele homem é um escravo, olha, aquele homem não é um homem livre, ele é um homem escravo. Portanto, a partir do momento que o apóstolo Pedro recomenda que todo o cristão cinja-se de toda a humildade, ele está dizendo o seguinte: olha, é para as pessoas passarem, verem você e mesmo de longe verem a sua humildade, porque através dessa marca você se identifica com Cristo Jesus. Através dessa marca você é identificado como um servo de Cristo Jesus. Ele deseja que o uso da humildade não seja em um momento específico da vida, mas seja em toda a vida. O desejo do apóstolo Pedro para os cristãos e para nós hoje é que todos nós tenhamos verdadeira humildade atada às nossas vidas, que todos nós estejamos cingidos da verdadeira humildade. Não é apenas porque nós temos prazer, não é apenas porque a humildade é benéfica para nós, mas porque é o meio de nós glorificarmos a Deus, e é o que Deus deseja das nossas vidas, porque é o que o nosso Senhor deseja de cada um de nós. E para nós entendermos melhor, ele traz uma advertência seríssima. Observe: porque Deus resiste aos soberbos, contudo aos humildes concede a sua graça. O reformador João Calvino, ele comentando esse texto, faz uma aplicação belíssima através de uma analogia. Ele diz o seguinte: imagine que Deus em suas duas mãos, em uma delas tem um martelo para estar derrubando esse martelo, aplicando esse martelo sobre todos aqueles que se acham demais e tentam se erguer, e ao mesmo tempo, na outra mão, ele tem a capacidade, ele tem o poder de erguer todos aqueles que verdadeiramente se humilham diante dele, aqueles que verdadeiramente estão destinados, aqueles que estão verdadeiramente desejosos de engrandecer o nome do Senhor e não o seu nome próprio. Imagine dessa forma e você compreenderá qual o sentido principal dessa passagem. Portanto, meus queridos, a ausência de orgulho, a ausência de soberba diante dos homens não nos faz pequenos, não nos faz menores, não nos faz homens inferiores. Na verdade, nos identifica como pessoas, como servos obedientes do nosso Senhor. Por isso, livre-se de todo o seu orgulho, cinja-se, vista a humildade, para que através da sua vida, através do seu proceder, as pessoas possam ver Cristo Jesus. Para que através da sua vida, mesmo em meio ao sofrimento, as pessoas possam ver que o sofrimento não é desculpa para viver de forma arrogante, de forma petulante diante dos homens, mas o sofrimento é uma oportunidade grandiosa para nós nos humilharmos e dependermos exclusivamente de Deus. Por isso, ceda o lugar do orgulho, o lugar da petulância, para que haja somente a presença de Deus na sua vida. E onde você passar, esteja cingida a humildade na sua vida. Humilhe-se diante do Senhor, para que diante dos homens você não se considere melhor, mas se considere como uma oportunidade de estar glorificando o Senhor diante dos seus semelhantes. Uma segunda orientação que o nosso texto nos passa, um segundo meio para nós desenvolvermos essa humildade em meio ao sofrimento, se encontra no versículo de número 6. Observe: humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte. O segundo meio que o texto nos recomenda, meus irmãos, para desenvolvermos essa humildade em meio ao sofrimento, é nos ver como pequenos diante de Deus.
Certamente você se lembra da Copa de 94, e você se lembra de um homem ali que não era tão grande, mas tinha frases bem polêmicas, que era o famoso baixinho da amarelinha. Ele tem uma frase que é bem marcante, que ele diz: quando eu nasci, papai do céu apontou o dedo para mim e disse: esse é o cara. Muitas pessoas hoje, meus irmãos, se portam de igual modo diante de Deus, achando que podem fazer e acontecer, porque Deus está ali para servi-lo, e não para estar governando, não para estar te dando algum tipo de regra. O apóstolo Pedro, nesse versículo, nos mostra que a verdade está muito distante do que o Romário achava, do que as pessoas hoje acham em relação a Deus. Deus não nos serve, Deus cuida de nós. É diferente. A ordem para humilhar-se diante do Senhor não é como a ordem para se humilhar diante dos homens, como o apóstolo Pedro recomenda. O sentido, meus irmãos, não é que nós devemos nos humilhar diante de Deus por causa da sua idade ou por causa do seu ofício. Nós devemos nos humilhar diante do Senhor, porque Ele está numa dimensão muito diferente da nossa, numa posição muito acima da nossa. Nós dependemos dEle para viver. A nossa vida depende completamente de Deus. Por isso a nossa humildade diante de Deus deve repousar sobre o nosso entendimento de que sem Deus nós não teremos o básico para viver. Sem Deus nós não teremos o básico para iniciarmos o próximo dia. Seja água, seja o ar, seja qualquer coisa que o seu corpo precisa. Sem Deus nós não teríamos. Por isso o apóstolo Pedro recomenda, ele convoca os homens a se humilharem diante de Deus, em reconhecimento da grandeza divina e da insignificância do homem, porque Deus é muito maior e muito mais precioso do que nós. Esse ato envolve colocar o Senhor diante do Senhor, toda a nossa confiança, toda a nossa certeza sobre a vida, porque Deus permanece no controle de todas as coisas. Tanto que ele usa uma expressão muito famosa no Antigo Testamento, que é a expressão poderosa mão de Deus. Ele diz: humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus. Há uma expressão no Antigo Testamento para designar o governo de Deus sobre a nação de Israel, através do qual ele governava, sustentava, dirigia essa nação. No Novo Testamento, essa expressão aparece ocasionalmente para designar o mesmo governo, mas não sobre uma nação física, agora sobre uma nação espiritual, a Israel espiritual. E todos aqueles que pertencem a essa nação são marcados pelo comportamento diário, pelo entendimento de que Deus deve ser agradado, não nós. E por isso vivemos em santificação, por isso nós vivemos em completa sujeição à vontade do Senhor, porque nós entendemos que através unicamente de Cristo Jesus, nós obtivemos a santidade para as nossas vidas através da salvação. Nós entendemos que a salvação é pontual em nossas vidas. A santidade é um processo que deve ser desenvolvido para a glória do Senhor. E, portanto, o apóstolo Pedro escreve a cristãos, a pessoas que foram alcançadas, a pessoas que desejam a santidade. E por isso, para desenvolver essa humildade, para que a santidade aflore cada vez mais, é necessário que as pessoas que servem a Deus se humilhem diante de Deus. Que as pessoas que amam a Deus abram o seu coração em humildade diante do Senhor, para confiar na sua provisão e para confiar no seu controle absoluto sobre todas as coisas. É um governo, meus irmãos, que nos exaltará no momento que Ele deseja, não no momento que nós queremos, não no momento que nós achamos melhor, no momento que Deus entende, que Ele tem certeza que é o mais adequado. Portanto, naquele período era muito comum as pessoas começarem a ficar duvidosas, começarem a ficar realmente receosas em relação a quando Cristo voltaria e como Deus realmente daria um jeito naquela situação. O risco de muitos apostatarem era grande, com certeza. Mas o apóstolo Pedro, ele não faz com que eles se sintam um ego inflado ou ego massageado de alguma forma. Ele diz: olha, vocês que pensam que estão abandonados, esperem no Senhor, porque no momento que Ele sabe que é o melhor, vocês serão exaltados. Não é no momento que você deseja, não é no momento que você planeja, é no momento adequado, na perspectiva de Deus. Pode parecer um sistema de meritocracia, né? No qual quanto mais a gente se humilha, mais Deus nos abençoa e mais nós vamos crescendo, e pode aparentar que o apóstolo Pedro está influenciando ou incentivando uma falsa humildade no coração desses irmãos. Mas não, meus irmãos. O que o apóstolo Pedro deseja que esses irmãos compreendam é exatamente que a recompensa, ela virá no tempo em que Deus sabe que é o melhor. Não é o tempo que nós achamos melhor,
é no tempo que Deus, em sua infinita sabedoria, já determinou que viria para as nossas vidas. Portanto, por nós confiarmos que Deus realmente nos exaltará no momento adequado, seja em vida aqui na terra, ou seja em vida no céu, Deus realmente nos exaltará. Por confiarmos nisso, devemos lançar sobre Deus a nossa confiança, suportando assim as nossas dificuldades, as nossas adversidades, os problemas que nós temos em nossas vidas. Por confiarmos que Deus realmente está no controle de tudo, absolutamente tudo, podemos descansar na sua presença, podemos descansar na presença do nosso Deus. Portanto, se o sofrimento é grande, humilhe-se diante do Senhor. Se a aprovação que você está passando é muito grande, humilhe-se diante do Senhor. Se o momento que você está vivendo não é favorável, humilhe-se diante do Senhor. Não fará que magicamente a situação se melhore ou a situação se resolva. Não vai fazer com que o seu problema desapareça. Não vai. Mas vai fazer com que você tenha paz no seu coração. Por saber que não depende somente da sua mão, da sua débil mão, para que você acorde para a perspectiva de que muito mais pode aquele que é por você do que aquele que está no mundo, do que aquele que está em todas essas coisas. Portanto, meus irmãos, humilhemos-nos diante do Senhor e recebamos o cuidado que Ele tem para as nossas vidas. Se a situação está difícil, humilhe-se diante do seu Deus. Humilhe-se diante do Senhor. E o terceiro e último meio que nós temos para desenvolvermos essa humildade no nosso coração, mesmo em meio ao sofrimento, se encontra no versículo de número 7. Observe: lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. A terceira orientação que nós temos é para nos ver como pequenos diante de nós mesmos. Eu não sei se você já parou para ver em algum momento no YouTube alguma declaração de um maratonista, mas todo grande maratonista vai dar um conselho muito simples, ou uma explicação muito simples sobre como ele se porta em uma prova tão exigente. É basicamente o seguinte: você precisa conhecer muito bem o percurso e se conhecer muito bem e respeitar os seus limites, para que você saiba a hora de acelerar, a hora de ir mais devagar, a hora realmente de dar tudo que você tem, para que você não se ache bom demais e para que você não seja desestimulado pelas dificuldades. Não é se achar demais, mas também não é se achar a pior coisa sobre a face da terra. Por isso, o apóstolo Pedro, ele faz com que nesse versículo nós compreendamos de bom modo. Nós precisamos de uma visão franca, de uma visão acertada a respeito de quem nós somos e do que nós somos diante de Deus. Tanto que o verbo lançar, que ele inicia esse versículo, ele tem um sentido implícito no original, no sentido de um único ato. Não é você constantemente estar lançando. É você em uma consciência, em um momento de consciência plena, desejar lançar de sobre si toda a ansiedade. É você, de forma íntima, compreender que Deus está no controle de todas as coisas e decidir lançar sobre Deus tudo aquilo que tem preocupado o seu coração, tudo aquilo que tem trazido desassossego à sua vida. Por isso, quando nós compreendemos dessa forma, nós podemos entender também que se trata de uma atitude completamente intencional e consciente. É você, de maneira clara, racional, entender: olha, se não está dando certo do jeito que eu quero, se está pesado do jeito que eu quero, se está realmente dolorido do jeito que eu estou fazendo, vou confiar em Deus, vou lançar sobre Deus aquilo que está me pesando tanto, aquilo que tem me preocupado tanto, aquilo que tem me feito realmente desassossegar, vou lançar diante do Senhor. É o que explica, por exemplo, o substantivo ansiedade, que é apresentado aqui: lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade. No original, o significado da palavra ansiedade, do substantivo ansiedade, é de você estar numa confusão muito grande porque você não sabe o que fazer ou para onde ir. É o que nós hoje entendemos como um turbilhão de sentimentos e de pensamentos. Você fica tão embaralhado, tão confuso, que você não sabe para onde ir, não sabe o que fazer, não sabe como proceder. Esse é o significado de ansiedade. Por isso, o intuito do apóstolo Pedro é nos fazer acordarmos para a realidade de que a ansiedade nos impede de constantemente, de forma clara, de forma real, nos humilharmos diante do Senhor e nos leva muitas vezes a pensarmos de nós além do que devemos ou aquém do que realmente nós somos. É o que nos faz muitas vezes adoecermos doenças psicossomáticas, é o que nos faz muitas vezes termos doenças terríveis no nosso interior. O ponto alto desse versículo é a afirmação de que Deus, Ele cuida das nossas vidas. O apóstolo Pedro, meus irmãos, não está dizendo: olha,
não precisa se preocupar, tudo vai ser um mar de rosas, tudo vai ser uma tranquilidade sem fim. Ele não diz isso. Ele diz: olha, lancem sobre Deus as vossas ansiedades, porque Ele tem cuidado de vocês, porque Ele tem cuidado de nós. Por isso, nós podemos estar sossegados. Não é porque nós não temos problemas, mas é porque Deus tem cuidado de nós. E isso traz uma diferença muito grande, meus irmãos. Não é a irracionalidade diante do perigo, diante dos problemas, mas é a fé operando para nos fazer termos paz, mesmo em meio às dificuldades, mesmo em meio aos problemas. É muito simples de nós compreendermos. É só nós olharmos as crianças. Aqueles que são pais há mais tempo vão saber bem isso. A criança, quando ela tem uma situação difícil, quando ela tem algum problema, tem alguma dificuldade, a primeira coisa que ela faz é correr para o pai e para a mãe, porque ela sabe que eles já ajudaram no passado, por isso poderão ajudar agora, poderão resolver a situação agora. Ela não corre para aquele que ela sabe que não pode ajudar, ela corre para aqueles que ela sabe que pode dar um jeito na situação. Deus, meus irmãos, tem um cuidado semelhante sobre as nossas vidas. Assim como nós já vimos no Salmo de número 23, no versículo 1, a ideia de Deus ser o nosso pastor, nada nos ter faltado, ou nada nos estar faltando, é exatamente uma ideia no passado, porque nada faltou no passado, é uma ideia no presente, porque nada está faltando no presente, e é uma ideia para o nosso futuro, porque Deus não permitirá que nada falte no futuro. Por isso, meus irmãos, uma vez que a gente compreende dessa forma, esse conforto nos capacita a lançar de nossas mãos a ansiedade, por compreendermos que Deus esteve cuidando das nossas vidas, Deus está cuidando das nossas vidas, e Deus estará cuidando das nossas vidas, independente do momento, da adversidade, do problema pelo qual nós passamos. Deus permanece cuidando das nossas vidas. Nós não estamos desamparados, nós não estamos largados, nós não estamos aqui para ver no que vai dar. Deus está no controle de todas as coisas, e no momento oportuno Ele exaltará as nossas vidas. Lance de si toda a ansiedade, abrace a humildade com todas as suas forças, para que uma vez humilhado diante do Senhor, você não pense de si além do que convém, e não pense de si aquém do que convém também. Que você seja racional diante do Senhor, para que a sua fé fortalecida te capacite, em meio ao medo, em meio às dificuldades, em meio aos problemas, confiar que Deus tem cuidado da sua vida. Você não está sozinho, você está sendo auxiliado pelo nosso Deus. Confie no Senhor, confie no nosso Deus.